Então, olá, meus amigos e minhas amigas. Continuando, então, a explicação da Semana Santa, que de fato inicia hoje com a festa do Domingo de Ramos. E aqui estão os meus ramos. Estavam na porta até agora, tirei para mostrar nessa live e depois voltarão. Sobre isso, vamos falar também por que colocar na porta. Que simbolismo tem isso? Mas para iniciar essa nossa live sobre o Domingo de Ramos, que de fato hoje inicia propriamente a Semana Santa, eu vou ilustrar essa nossa entrada com o texto bíblico proposto para o ano de hoje do evangelista São Marcos. Essa festa triunfal de Jesus, que entra de uma forma triunfal em Jerusalém, está colocada nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, e também está no evangelista São João. Vou dar uma explicação sobre cada um depois, mas eu vou contemplar o evangelho deste ano, do ano B da liturgia, que é o evangelho de São Marcos. Então, conforme o evangelista São Marcos, capítulo 11, versículo 1. Diz assim: Jesus e seus discípulos se aproximaram de Jerusalém, diante de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Vão até o povoado que está na frente de vocês, e logo que vocês entrarem aí, vão encontrar amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarre o animal e tragam. Se alguém lhes falar: Por que estão fazendo isso? Digam: O Senhor precisa dele, mas logo o devolverá. Então eles foram, encontraram um jumentinho amarrado do lado de fora, na rua, junto de uma porta, e desamarraram. Algumas pessoas que estavam aí disseram: O que vocês estão fazendo, desamarrando o jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e então permitiram que fizessem isso. Então levaram o jumentinho a Jesus, colocaram os próprios mantos sobre ele, e Jesus montou. E muitas pessoas estenderam seus mantos pelo caminho. Outros puseram ramos que haviam apanhados no campo. Os que iam na frente e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito seja o rei que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto do céu. Jesus entrou em Jerusalém no templo e olhou tudo ao redor. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, trazendo a iluminação deste evangelho de São Marcos, como eu disse, Mateus, Lucas e João também falam dessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O Domingo de Ramos acontece normalmente sempre no domingo anterior à Páscoa. E se alguém foi hoje em alguma liturgia, em alguma celebração, algum culto, alguma missa, perceberam que a liturgia foi um pouco diferente hoje. Mesmo quem assistiu pela televisão, por causa agora não podemos sair, observaram que o primeiro momento, que foi a leitura deste evangelho, foi feito do lado de fora da igreja. E ali, depois de proclamado esse evangelho, o sacerdote, o presbítero, ele abençoou os ramos. E aí entramos dentro das igrejas cantando Hosana Rei, Hosana Ra, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que é de Israel, bendito aquele que é o filho de Davi. E aí continua a liturgia normal. Em dado momento, continua a missa, o culto, e aí nós temos o segundo evangelho, o evangelho da paixão, morte de Jesus. Mas por que 2 evangelhos numa única celebração? Simples. Começamos de uma forma triunfal. As pessoas acolhiam Jesus. Pelo caminho, colocavam os seus mantos e, como diz Mateus, Marcos e Lucas, eles colocavam suas próprias vestes, os seus mantos, e pegavam galhos de juncos, galhos de oliveira, e acenavam, como era o costume de fazer para pessoas importantes, pessoas de honrarias. Mas o curioso é que no Evangelho de São João, no capítulo 12, também tem a narração deste texto, só que coloca ali diferente. Não fala apenas galhos, mas fala palmas.
Os judeus acolhiam, acenavam Jesus com palmas. E a palma tem o significado da vitória triunfal. Então, o símbolo mostra fortemente isso. O ramo de palmeira simboliza o triunfo da glória na tradição judaica, e isso nós podemos também ver e ler em Levítico capítulo 23, versículo 40, como também em Apocalipse capítulo 7 e 9. Então, uma pessoa importante era acolhida com ramos, colocavam os seus mantos, mas aqui, de modo especial, São João coloca que eram ramos de palmeira, próprio de pessoa importante. E ainda esse texto de mostrar que essa honraria de jogar os mantos e cobrir o caminho com os mantos, podemos ler isso no segundo livro de Reis, capítulo 9, versículo 13, onde Jeú, filho de Josafá, recebe também essa honraria. Então aqui, do Antigo Testamento, Jeú, filho de Josafá. Aqui agora nós temos Jesus Cristo, que recebe essa honraria. Então, como eu estava dizendo, na celebração hoje, que aconteceu nas igrejas, o primeiro momento é externo e o segundo face à leitura da paixão. Aquele mesmo povo que a recebe, que a acolhe de forma triunfal, serão os mesmos daqui uma semana que vão condenar Jesus à morte. Entre Barrabás e Jesus, Barrabás. Mas aqui eu quero dizer o seguinte, meus amigos, não é este mesmo povo. Não é este mesmo povo que caminhava e conhecia Jesus. Quem vai condenar Jesus também não são os judeus como o povo como todo, mas eram aquelas pessoas que tinham os seus interesses atacados por Jesus. Lembram que ouvimos domingos anteriores, nas liturgias, que Jesus entra no templo e vai derrubar as bancas dos comerciantes e dizendo, não façam da casa de meu pai uma casa de comércio? Então, imagina a raiva, a ira destes comerciantes. Imagina a ira dos escribas, que Jesus dizia, eu sou aquele que sou. Aquele que chegava na sinagoga, abria o livro e dizia, hoje se completou o que aqui está escrito em mim. Imagina o ódio, a raiva que os poderes econômicos, políticos, sociais e religiosos da época tinham contra Jesus. Então, quem vai acolher Jesus hoje é esse povo simples, esse povo que acompanhava Jesus. E quem vai condená-lo eram aqueles que temiam Jesus. Mas lá estavam também esse povo que acolheu Jesus. Mas eles não queriam a soltura de Barrabás, mas de Jesus. Mas ainda o curioso, que nesse evangelho Jesus entra em Jerusalém de forma triunfal, mas não em cima de um cavalo. Imagina, será que em Jerusalém, naquela época, não existia um cavalo? Claro que existiam, né? Mas por que ele pega um jumento? Na tradição oriental, o jumento significa humildade, significa a paz, significa a simplicidade, significa também aquele que vai levar o príncipe da paz. É o animal da paz. O jumentinho. Quem não já viu o jumentinho? Pacífico. Podemos carregar fardos sobre ele, ele não reclama. É o símbolo, é o animal da paz. E quem vem sobre esse animal? O príncipe da paz. Nos cavalos, e os cavalos eram utilizados para quê? Para a guerra. Usava cavalos para a guerra. É o animal da guerra, diferente de Jesus. Jesus prefere a humildade. Ele já nasce em extrema humildade, numa gruta em Belém. Não tinha nem lugar para ele, para sua mãe, para o seu pai. E é ali que ele nasce. Então, a festa de hoje é para fazer uma memória muito interessante. Porque aqui eu tenho a ilustração de alguns livros lá de Israel, que mostra, não sei se vai dar para pegar bem, a parte superior lá em cima é o Monte das Oliveiras. Atrás deste monte fica Betânia, a terra de Marta, Maria e Lázaro. Jesus estava lá, e de lá que ele manda buscar o jumentinho. Então ele vai descer essa colina para chegar aqui no templo. E ele vai entrar pela porta dourada, que é essa porta aqui, ó, que está fechada, está lacrada.
porque dizem que Jesus, o Messias, né, vai entrar por essa porta. Se nós dizemos que o Messias é Jesus, então vamos ver se ele vai conseguir passar. Aqui na frente temos um cemitério dos muçulmanos, que também coloca que todo judeu, Jesus sendo judeu, ao passar por um cemitério e entrar no templo, obviamente estará impuro. Então, como que um impuro poderá render graças a Deus? E aqui ainda, para vocês entenderem um pouco melhor, eu tenho um quadro bem grande, né, sobre Jerusalém. Vou me levantar para ficar melhor. Então, o que acontece? Aqui no cantinho, nesse lado daqui... Então, vamos aqui, perdão. Então, aqui nós temos uma pequena igrejinha. Então, Jesus está vindo nessa parte aqui de cima, onde eu estou, e vem descendo essa colina aqui. Vem descendo, descendo, e ele para neste lugar, que hoje os franciscanos têm uma igrejinha chamada Dominus Flevit, onde Jesus chorou. Podemos ler isso no capítulo 19 de São Lucas, versículo 41, onde Jesus vai chorar o sofrimento que passará a cidade de Jerusalém. E ele vai descer e vai entrar na porta dourada que fica nessa dimensão aqui. Então ele vai entrar de forma triunfal. E como já era tarde, ele voltou para Betânia. Ali tudo é próximo, é tudo do lado. E inclusive, nessa região de Betânia, existe uma capelinha, que aqui está, aonde Jesus sai para a descida triunfal. E aqui então inicia normalmente a festa do Domingo de Ramos pelos cristãos na Terra Santa. E aqui nós temos também algumas imagens, né, das pessoas que com seus ramos fazem a celebração. E aqui embaixo nós temos a Porta Santa, ou seja, daqui que desce as pessoas. Aqui embaixo nós temos, neste espaço, o Muro das Lamentações. Então aqui ficava o grande templo. Queridos amigos, então, a nós todos uma feliz e santa Quaresma, melhor, Semana Santa, desculpa, que Quaresma terminamos, uma santa Semana Santa. E não esqueça, como nós fazemos no Natal, colocamos uma coroa lá na porta, né? Colocamos uma guirlanda, colocamos as palmas, esperando o Messias. Ele é o nosso rei, ontem, hoje e sempre. Então as pessoas estão colocando. E essas palmas podem ser abençoadas até mesmo nas missas e cultos que hoje estamos acompanhando pela televisão. Costuma-se guardar e queimá-la na quarta-feira de cinzas do ano que vem, onde dessas cinzas é colocada em nossa testa: do pó veio, do pó voltarás. Também diz que nas tempestades devemos queimar galinhos para que as tormentas se vão embora. Tudo dentro da tradição. Por isso, meu muito obrigado. Peço que vocês compartilhem esse vídeo se gostaram, deixe seu like aí e se inscreva em nosso canal. Meu muito obrigado e mande suas perguntas. Estou aqui para bem ajudá-los. Até logo. Obrigado.